Salve, jogadores da sorte! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leclerc. E bom, galera, hoje estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo. E bom, galera, o vídeo já vai ser narrado porque eu gravei esse vídeo quando começou a corrida. Então, basicamente, não estou gravando em tempo real, porque eu só gravei algumas partes específicas do jogo e juntei tudo em um vídeo só e editei, né? Aí o que eu tô fazendo? Vou fazer um vídeo narrado só pra explicar basicamente o que eu fiz no dia a dia. Porque o que acontece, gente? Esse vídeo é um vídeo inteiro só fazendo tarefas da corrida. Sim, eu fiz todas as 19 tarefas da corrida em um único vídeo. Em um único vídeo não, em um único dia. Em um único dia não, né? Porque eu fiz basicamente de manhã, de tarde, de noite e aí as outras, e aí sobrou algumas, e aí essas eu fiz na manhã seguinte, mas foi praticamente um dia, que a maioria eu fiz em um dia, então enfim. Como vocês podem ver aí, eu tô pegando algumas tarefas do evento de tarefas, tô fazendo algumas, porque eu não podia fazer as tarefas da corrida ainda, porque nessa hora que eu estava jogando era umas 5:30 da manhã, então não tinha como. E agora, galera, tá muito mais fácil fazer o evento de tarefas porque você não precisa mais selecionar a tarefa que você quer. Você faz ela automaticamente, assim que você coleta as coisas. Isso facilita muito a vida, gente, porque o evento de tarefa de antes, ele era muito demorado. Mesmo com as dicas que eu dei pra vocês, ele era um evento demorado, tanto que até eu mesmo tava tendo dificuldade pra fazer o evento, né? Mas agora tá mais de boa. E galera, basicamente, o Hay Day não me ajuda a economizar, porque eles colocaram essa estufa, que é essa decoração que vocês estão vendo aí, na promoção na loja. Então basicamente eles estavam com promoção de diamantes aqui. Tive que comprar diamantes para poder comprar essa decoração. E olha como ela é linda, gente, cheia de detalhes de borboleta, um negócio muito da hora. Bom, basicamente aqui eu tenho essa tarefa aqui. Eu tô com o celeiro... Eu vou ter que encher o celeiro, né, provavelmente. Eu enchi o celeiro. Eu fui comprar minério no jornal para poder encher o celeiro. Porque se eu não enchesse o celeiro, eu ia acabar recolhendo as coisas da máquina de produção. Então, se eu recolhesse tudo que eu fiz para corrida, eu iria acabar coletando e não ia ter para corrida, né? Então, basicamente é isso. Aí eu fui enchendo o celeiro por isso, porque eu tava com uma tarefa de cachecol vermelho no evento de tarefas, mas eu não queria. Eu tava priorizando a corrida, obviamente. Bom, eu desisti de fazer o cachecol, porque meus morangos estavam plantando ainda. Então eu decidi fazer o pimentão recheado na máquina de churrasco, na churrasqueira. Aí eu tô basicamente pegando o ovo da galinha para poder encher o celeiro mais rápido e eu conseguir produzir. Porque quando você produz algo que vai de celeiro, você tem que produzir um por um, que aí não coleta. Então, por exemplo, você produz pimentão recheado, depois você vai lá e enche o celeiro de novo. Aí você produz mais pimentão e aí enche o celeiro de novo. E assim sucessivamente, que aí você não coleta o que você já produziu, tá vendo? Que eu não tô coletando nada. Isso é bom demais, essa dica é ótima. E basicamente eu tô fazendo essas tarefas aqui enquanto ainda não dá a hora da corrida, né, gente? Porque a minha vizinhança, ela marcou de fazer as tarefas da corrida sempre às 9 horas. Começa sempre às 9 horas. Então, basicamente, a gente sempre começa a corrida às 9 horas, faz tarefa às 9 horas. Bom, aqui já era 9 horas, então eu fui vendo as tarefas que tinha no quadro, né? Vi que tinha uma tarefa de cesta de visitantes, onde tinha uma dançarina, uma professora e 2 dançarinas, 2 professoras e dois mecânicos. E aí eu fui lá na cidade checar se eu tinha todo mundo, né? Basicamente, aí eu vi que eu tinha, e aí eu peguei a tarefa.
que era uma tarefa de 320, eu conseguiria terminar ela assim bem rápido, porque eu tinha todos os visitantes prontos e eu tinha esses visitantes específicos prontos também. Aí eu tô coletando as professoras. Agora eu tô coletando as dançarinas. E agora eu tô coletando os mecânicos. Fechou aqui a tarefa de 320, como vocês puderam ver. E aí eu já fiz. Sempre 320, gente. Não pode ser menos que 320, porque é uma vizinhança competitiva. Então tem que fazer tarefas 320, que é o máximo de pontos que tem por corrida. Tem algumas corridas que é 400 e tal, mas geralmente é só a Próspera e a Misteriosa. E a Misteriosa eu não faço porque eu não tenho tempo, né, gente? Porque as tarefas são misteriosas, tem umas tarefas que é muito demorada, aí eu não faço. Essa é a única corrida que eu não participo é Misteriosa. Bom, aí como vocês podem ver, eu tava narrando o vídeo e esqueci da tarefa que eu peguei, mas enfim. Eu acho que foi a da mina, quase certeza. Bom, aqui tem uma tarefa de pipoca manteigada, mas eu só fiz o pimentado, então não dá pra fazer. Bom, apareceu algumas tarefas de produção aqui, então eu já vou fazer aqui a tarefa do chá de laranja, né? Que eu já deixei os 10 produzindo. Eu vi que o celeiro tava cheio e tive que colocar coisa pra vender na banca, né? Pra aliviar o celeiro. Coloquei os minérios, né? Que era o que eu mais tinha. Aí o celeiro ficou cheio de novo, tive que ir lá vender de novo, gente. Aí eu vendi os minérios. Tudo bem tranquilo. Vendi 2 pra garantir. E já completei a tarefa aqui do chá de laranja, como vocês puderam ver. 320 também. E aí fechou. Eu vi que tinha uma tarefa de caminhão. E eu tinha alguns pedidos de caminhão prontos, então eu selecionei a tarefa de caminhão. Basicamente aí sou eu fazendo os pedidos, né? Bem rápido para terminar a tarefa rápido. Acabei com todos os meus minérios de prata, todas as minhas barras de prata eu acabei fazendo o caminhão. Vocês puderam ver, eu não percebi na hora, fui perceber só depois que eu vi o vídeo. Mas basicamente é isso, gente. Fiquei sem minhas barras de prata, então produzir pulseira, essas coisas, acabou, né? Bracelete, nada. Bom, enfim. E agora tem essa atualização também, gente, que agora dá pra... Conforme você vai fazendo as tarefas, fazendo as entregas, você vai ganhando prêmios. Tem 5 prêmios. 5 rodadas de prêmios a cada algumas entregas aí. Bom, eu pedi ajuda aqui nas tarefas. Me ajudaram aqui, como vocês puderam ver. O povo da minha vizinhança me ajudou. Foi a Lari que me ajudou. Ela tem esse nome árabe no jogo, mas... Enfim. Ela me ajudou. Então, vou recolher aqui. Ganhei essa caixa aqui de material de expansão. E eu vou escolher o prego. Fazer aqui o resto das entregas. Eu acho que vai faltar... Bom, eu não completei a tarefa, então... vai faltar só uma entrega mesmo, gente. Vou ter que pedir... pro povo da vizinhança. Bom, eu pedi aqui o sorvete de pêssego, aí a Lari vai me vender, então eu vou lá na fazenda dela. A fazenda dela é belíssima. E vou comprar aqui o sorvete de pêssego. Após comprar, eu vou finalizar a tarefa do caminhão. Finalizada a tarefa do caminhão, ganhei mais 320 pontos. Basicamente é isso. E sempre que tiver tarefa, sempre que a gente descarta uma tarefa do quadro,
ter que esperar 30 minutos para fazer as tarefas. Por isso que demora praticamente o dia inteiro, entendeu? Então eu fiz só nos meus tempos livres, basicamente, do dia. Aqui eu vi que tinha mais uma tarefa de produção, que era a tarefa de torta de cenoura, que eu tinha pronto. Então eu selecionei ela para ir já na máquina recolher. E eu finalizei a tarefa com sucesso, gente. Conforme a gente vai fazendo as tarefas, a gente vai andando no cavalo, então, como vocês puderam ver, a gente tá ganhando disparado praticamente, né? Peguei aqui a tarefa de cidade, porque eu sei que eu tinha meus visitantes todos prontos, e aí eu fui recolhendo aí os meus visitantes pra tarefa, né? Basicamente isso. Não tem muito o que falar aqui, é só eu coletando meus visitantes pela prefeitura. Basicamente é isso. Recebi uma conquista aí e finalizei a tarefa, gente. E eu peguei mais um visitante extra, sendo que nem precisava, mas enfim, eu já tinha terminado a tarefa. Mas enfim, gente, ganhei mais 320 pontos. E vi que tinha essa tarefa também. Eu selecionei porque eu sabia que eu tinha esses visitantes. Fui lá, peguei as duas professoras, as duas dançarinas e meus dois mecânicos. Aí, eu peguei meus... Eita. Peguei meus dois mecânicos. Finalizei a tarefa dos conterrâneos. As tarefas da corrida intensa, gente, é bem mais fácil, mas o volume é muito grande. Então, por exemplo, uma corrida normal é 9 tarefas. A intensa é 19, apesar das tarefas serem bem mais fáceis, né? Aí apareceu uma tarefa de mina. E aí eu peguei, né, óbvio, porque é uma das mais fáceis que tem, uma das mais rápidas. Dá pra completar lá bem fácil. Como vocês podem ver, eu tinha bastante material de mina, então eu consegui completar bem rápido a tarefa. Bom, não tinha mais como fazer nenhuma tarefa aí, então eu só ignorei o quadro de tarefas nesse momento. Voltando para o quadro de tarefas, eu vi que tinha tarefa de cidade. Eu não sabia se tinha visitantes suficientes, e aí é basicamente eu contando meus visitantes para ver se dá certo para a tarefa, né? Porque não adianta eu selecionar a tarefa e não ter os visitantes prontos. Bom, eu confirmei que eu tinha todos os visitantes necessários, então eu peguei a tarefa sem peso na consciência. E aí eu fui só coletando até encher meus 13 visitantes de boa. Bem tranquila essa tarefa da cidade, gente, é uma das melhores pra mim. Por isso que eu sempre deixo os visitantes prontos antes da corrida, porque isso facilita muito. Principalmente na intensa, mano. Na corrida intensa isso facilita demais. Bom, tô descartando aqui as tarefas que são pontuação baixa, né, pra ninguém fazer. E basicamente é isso, gente. Vai aparecer uma tarefa aqui. Vamos ver se essa vai ser de 320. Mas eu não consigo fazer essa tarefa, então só ignoro. Bom, aqui apareceu uma tarefa de alimentar os animais. Eu tô vendo aqui se dá para alimentar eles. Pelo visto eu produzi bastante ração para alimentar eles, então eu vou fazer a tarefa dos animais. Aqui eu já vou alimentar as galinhas. Não consigo pegar aqui a ração, então eu vou simplesmente
vender meus minérios, igual eu estava fazendo antes. Vender um pouquinho mais, que como é muita ração, não quero que enche o celeiro. Aqui eu estou alimentando as galinhas para a tarefa. Que boa. Pegar aqui, estou pegando aqui as ração, vou alimentar as ovelhas. Alimentei as ovelhas. Vendo se está tudo certo. Vamos alimentar aqui as vacas agora. Tudo certo com elas também. Tudo em paz. Pegar aqui a ração de cabra e de cordeiro para poder alimentar eles. Aqui eu estou alimentando as cabras. Eu vi que meus porcos têm pouca ração, né? Então eu vou ter que produzir. Se bem que eu acho que eu não produzi, eu peguei na minha conta de apoio. Certeza. Eu com certeza peguei na... Acabei completando uma tarefa do evento sem querer. Fazendo uma tarefa da corrida, mas enfim. Bom, aqui eu vou produzir a ração de galinha, né? Porque depois que eu alimento todos os animais para a tarefa, aí eu só alimento o cordeiro e a galinha porque eles são bem mais rápidos. Então não tem problema eu fazer a tarefa dos animais por isso. Porque o cordeiro e a galinha são muito rápidos. Agora que tem o cordeiro, antes não compensava fazer nem na intensa. Mas agora com o cordeiro compensa muito fazer a tarefa dos animais, né? Que é bem mais rápido. Porque o cordeiro dá carne de cordeiro só com 30 minutos e a galinha dá ovo com 20 minutos. Então eles são as prioridades que eu sempre vejo para fazer esse tipo de tarefa. Bom, aqui já deixei produzindo a ração de galinha e a ração de cordeiro. Bom, agora eu vou na minha conta de apoio para poder comprar a ração de porco que eu deixei na loja e já vou alimentar os meus porcos. Alimentando aqueles. Tinha alguns bacons ainda para recolher, então eu tô recolhendo aqui para poder já alimentar de volta. E isso é uma coisa muito importante, gente. Para quem for fazer essa tarefa dos animais, seja na intenção ou na normal, você sempre tem que ter em estoque todas as rações de todos os animais. E eles não podem estar produzindo nem leite, nem leite de vaca, nem leite de cabra. Que demora muito. Então, sempre que você já alimentar todo mundo, você já vai e faz só de galinha e só de cordeiro, que aí é sucesso. Mas pra fazer a tarefa mesmo, precisa alimentar todos os animais. Que aí já adianta, né? Não dá pra ficar só no cordeiro e na galinha. Isso é só depois que alimentou todo mundo. Bom, vou aqui já finalizar a tarefa, provavelmente. Alimentando aqui os cordeiros. E eu não completei a tarefa. Olha que maravilha, gente. Não completei a tarefa. Achei que ia completar, mas não completei. Bom, o que resta agora é esperar os restos dos 20 minutos da galinha, né? Pra poder fazer o negócio aqui. Bom, como ficou pronto aqui, eu já consigo terminar a tarefa, acredito eu. Que agora falta bem pouco. E eu finalizei a tarefa dos animais. Boa! Aqui tem uma tarefa de quesadilha. Eu fiz as quesadilhas, como vocês viram no vídeo passado. Então eu vou pegar elas aqui na máquina. Completei sem nenhum problema a tarefa de produção.
E eu consegui meus 320 pontos. Vou pegar essa tarefa do friozinho também. Que eu tenho um chocolate quente e suéter prontos, então é de boa. Eu deixei a torta de abóbora produzindo, mas eu vou gastar diamantes para poder acelerar elas e poder completar a tarefa mais rápido. Não é recomendável você gastar diamantes dessa forma, mas eu estava com pressa, então não me julguem, por favor. Mas basicamente é isso, gente. Agora o que resta é esperar uma vida inteira para poder aparecer uma tarefa decente de novo, de 320, e é isso. Bom, apareceu aqui uma tarefa bem rápida de trigo. O trigo é só 2 minutos de colheita, então é muito fácil de fazer. E eu também consigo comprar agora com as moedas, então fica ainda mais fácil de fazer. Eu dei alguns campos com soja, mas isso não vai me atrapalhar em nada. Então, basicamente eu vou aqui plantar, gente, os meus trigos bem de boa. Que é tudo bem de boa, sabe? É uma das melhores tarefas também, porque ela é bem tranquila de fazer. Na corrida normal ela é meio chatinha de fazer, porque é 900 trigos, né? Na intensa não, na intensa é só 3, então é bem mais de boa. Então, eu acho que é 900 na normal, né? Eu nem lembro, faz muito tempo que eu não faço tarefa de trigo na corrida normal, gente. Mas é isso, eu vou estar plantando aqui, vou recolher esses morangos que eu não usei pra nada. Eu tinha plantado esse morango pra tarefa dos doces, mas a tarefa dos doces nunca apareceu. Então eu vou priorizar a tarefa do trigo, que é bem mais rápida, né? Bom, já plantei aqui. Tranquilo. Bom, aqui é quando eu já tava bem no fim da tarefa de colheita, né? Então aqui basicamente eu vou só colher o trigo para poder completar a tarefa. Que é a parte bem de boa. E aí eu já fecho minha tarefa de 320 pontos. Fechei aqui. Gente, vocês estão vendo eu completando essa tarefa muito, muito rápido, mas é porque vocês estão vendo um vídeo narrado. Entendeu? Porque isso demorou muito. Porque não vinha as tarefas de jeito nenhum, entendeu? E era um saco isso. Mas enfim. Peguei aqui uma tarefa de ajuda. Eu vi que uma das meninas da minha vizinhança pediu ajuda nas árvores, então eu vou só completar. Isso é uma coisa muito importante, galera. Pra quem quer ser ativo na corrida, você tem que estar em uma vizinhança ativa que ajude vocês. E que vocês ajudem eles também, né? Obviamente. Bom, completei aqui a tarefa de ajuda sem nenhum problema. Sempre bom essas tarefas de ajuda, eu sempre faço, porque elas são muito, muito de boa. Bom, eu vou descartar essa tarefa de cachorro quente com tofu. Eu já fiz essa tarefa, eu já tenho o cachorro quente com tofu pronto na máquina, mas a tarefa era de pontuação baixa, então eu descartei. Tem que ser de 320, gente, nunca pode ser abaixo. Se vocês fazem uma tarefa de abaixo de 320, vocês perdem a corrida. É basicamente isso que eu posso falar pra vocês. Então nunca em hipótese alguma fazer uma tarefa com menos de 320. Bom, apareceu aqui uma tarefa de mina, então eu vou fazer também. Uma das minhas tarefas favoritas é a da mina, porque ela é muito rapidinha de fazer, como eu já havia mencionado. E basicamente é isso, gente. Já acabei aqui num piscar de olhos. Bom, aí apareceu esse aviso de erro de conexão, mas salvou a tarefa da corrida, então eu completei de boa. Vamos ver se vai aparecer mais alguma. Bom, apareceu aqui uma de ajuda, né? E eu vou ver se alguém da minha vizinhança vai ter pedido ajuda na árvore, né? Pelo visto aqui a Giovana ainda tem essas árvores aqui, então eu vou ajudar. E eu vou ver se mais alguém da vizinhança também tem árvore, né? Pelo visto o Gustavo também tem. Tô ajudando aqui os arbustos. E vamos ver se tem mais coisa. Aqui. Mais arbusto.
fechei aqui a tarefa de ajuda, bem de boa, e completei. Bom, nessa hora eu já tava morrendo de sono, então esse vídeo que vocês estão vendo aí, que vocês estão vendo que eu fui pegar a recompensa diária, já era outro dia, era 5 horas da manhã, e eu tinha deixado 3 tarefas para esse dia, né? Bom, como eu vi no quadro de tarefas que tinha todas as tarefas que eu precisava fazer, eu fiz as 3 de uma vez só. Então eu peguei a tarefa de produção de queijo de cabra, que eu já tinha pronta na máquina, bem tranquilo. Peguei também a tarefa de cachorro quente com tofu, que eu também tinha pronto na máquina, como vocês podem ver eu recolhendo aí. Bom, quando faltou um só pra recolher, falou que tava com o celeiro cheio. Aí eu tive que vender alguma coisa, né? Basicamente. Aí eu fui lá no negócio aí e peguei meu cachorro quente com tofu e terminei a tarefa. Dei muita sorte de aparecer justamente as 3, né? Bom, aí como vocês viram, eu comprei a minha tarefa extra. E peguei a tarefa da mineração. Então basicamente é isso, eu tentando minerar, né? Mas o jogo não tava deixando, então eu fui vender um pouco de minério na banca, né? Pra ele não me impedir de minerar, basicamente. Aí estou recolhendo todos os minérios. Pareceu já que o celeiro tava cheio, então eu fui só minerar de boa. E aí eu já completei a minha última tarefa, graças a Deus. Basicamente foi isso, gente. Fiquei o dia inteiro fazendo tarefa. Eu tava com essa ideia de vídeo, de fazer um vídeo inteiro só completando a tarefa da corrida. Eu só não imaginei que seria intensa, né? Mas acabou que foi. Como vocês podem ver, essa é a minha lista de tarefas dessa corrida. E eu fui muito, muito, muito bem, gente. Porque eu deixei tarefa de produção pronta. Se eu não tivesse deixado essas tarefas de produção pronta, eu já teria me lascado. Como vocês viram ali quando eu abri, só eu e mais 2 pessoas que terminou todas as tarefas da corrida. Bom, aqui ainda tem algumas ferraduras para pegar. Não dá pra gente pegar agora. Mas então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa jornada que foi essas tarefas da corrida. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais e... Falou!